Bíblia Sagrada, Edição Pastoral Católica, Livro de Josué, livro histórico. Contexto da palavra. O futuro depende da fidelidade a Javé. Do versículo 1 até o versículo 34. Completo. Versículo 1. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés. Versículo 2. E ele disse: vocês obedeceram todas as ordens de Moisés, servo de Javé. Fizeram também tudo o que ele ordenei. Versículo 3. Vocês não abandonaram os seus irmãos. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês procuraram obedecer ao mandamento de Javé, seu Deus. Agora, versículo 4, Javé, seu Deus, concedeu aos seus irmãos o descanso prometido. Podem, portanto, voltar para as tendas de vocês, para a terra que eles pertencem, qual Moisés, servo de Javé, deu. Na Transjordânia, versículo 5. Ele deu na Transjordânia. Versículo 5. Entretanto, procurem colocar em prática o mandamento e a lei que Moisés, servo de Javé, ele ordenou. Amem a Javé, o seu Deus. Andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos. Apegue-se a Javé, sirva com todo o coração, com toda a alma. Versículo 6. E Josué, depois de abençoá-los, despediu-se dele e eles foram para as suas tendas. Versículo 7. Moisés tinha dado a terra em Bazã, a meia tribo de Manassés. Para a outra metade, Josué deu a terra entre seus irmãos, a oeste, na Cisjordânia. Josué também despediu para as suas tendas, abençoando-os. Versículo 8. E voltem para as suas tendas cheios de riqueza, com muitos rebanhos, com prata e ouro, bronze, ferro, muitas roupas, e reparte com seus irmãos o despojo dos seus inimigos. Contexto da palavra: testemunho de fidelidade. Versículo 9. Então os Robenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés foram embora, deixando os israelitas em Siló, na terra de Canaã. Dirigiram-se para a terra de Galaade, que ele pertencia, o que havia recebido com posse, conforme a ordem de Javé, dada por intermédio de Moisés. Versículo 10. Quando chegaram à região do rio Jordão, na terra de Canaã, os Robenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram aí, junto ao Jordão, um altar grande e bem visível. Versículo 11. Os israelitas ficaram sabendo que os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, havia construído esse altar na frente da terra de Canaã, na região do rio Jordão, em território israelitas. Versículo 12. Ao tomar conhecimento disso, reuniram a comunidade dos israelitas em Siló para fazer guerra contra eles. Versículo 13. Para conversar com os Rubenitas e os Gaditas e a tribo de Manassés. E os israelitas resolveram enviar Finéia, filho do sacerdote de Eleazar. Versículo 14. E mais 10 chefes, um de cada tribo de Israel, que era chefe da família entre as famílias de Israel. Versículo 15. E eles foram a Galaade para conversar com os Rubenitas, Gadita e a meia tribo de Manassés, e disseram para eles:
Versículo 16. Assim fala toda a comunidade de Israel. Que infidelidade é essa que vocês cometeram, hein? Contra o Deus de Israel. Deixando hoje seguir a Javé. Vocês construíram um altar, revoltando-se contra Javé. Versículo 17. Por acaso, não nos basta os crimes de Fegor, do qual ainda não estamos purificados até o dia de hoje, que atraiu uma praga sobre a comunidade de Javé? Versículo 18. Vocês hoje estão se revoltando contra Javé. Amanhã ele vai ficar irado contra toda a comunidade de Israel. Versículo 19. Se a terra que vocês receberam como propriedade está impura, parece para a terra de propriedade de Javé. Versículo 19. Se a terra que vocês receberam com propriedade está impura, passem para a terra da propriedade de Javé, onde se encontra a moradia de Javé, e se estabeleça em nosso meio, mas não se revolta contra Javé, e nem nos faça participar da rebelião de vocês, construindo para vocês um altar, além do altar oficial de Javé, nosso Deus. Versículo 20. Quando Acã, bisneto de Zare, cometeu uma fidelidade em relação às coisas que estavam consagradas ao extermínio, não foi sobre toda a comunidade de Israel que veio a ira? Uma pergunta. Aquele homem não foi o único a morrer por causa de seu crime. Versículo 21. Os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes de família de Israel. Versículo 22. Javé é Deus dos deuses. Javé bem o sabe. Israel também deve saber. Se houve uma revolta, infidelidade contra Javé, que ele hoje mesmo castigue. Versículo 23. Se construímos um altar para voltar as costas para Javé, e para nele oferecer holocausto e obrações, e sacrifício de comunhão, que Javé nos peça contra nós. Pelo contrário, versículo 24, nós construímos um altar com esta preocupação. Amanhã os filhos de vocês perguntarão, os nossos filhos, o que é que vocês têm em comum com Javé, Deus de Israel? Versículo 24. Pelo contrário, nós construímos um altar com esta preocupação. Amanhã os filhos de vocês perguntarão aos nossos filhos, o que vocês têm em comum com Javé, Deus de Israel? Uma pergunta. Versículo 25. Javé colocou o rio Jordão com fronteira entre nós e vocês, filhos de Rube e de Gade. Vocês não têm relação nenhum com Javé. Desse modo, os filhos de vocês afastariam os nossos filhos do culto a Javé. Versículo 26. Por isso nós decidimos, vamos construir este altar, não para fazer holocaustos e sacrifícios. Versículo 27. Mas como testemunho entre nós e vocês, entre nossos futuros descendentes, demonstrando que queremos servir a Javé na presença dele, com nossos holocaustos e sacrifícios de comunhão. Desse modo, os filhos de vocês não poderão dizer, um dia os nossos filhos, vocês não têm relação nenhum com Javé. Versículo 28.
Então nós pensamos, se amanhã dissemos algo a nós ou aos nossos descendentes, nós explicaremos. Veja, a forma deste altar de Javé que os nossos pais fizeram não é para fazer holocausto ou apresentar sacrifício, mas para ser um testemunho entre nós e vocês. Versículo 29. Longe de nós nos revoltaremos contra Javé, ou ele voltamos hoje às costas, construindo um altar para oferecer holocausto, apresentar oferta e sacrifício de comunhão, fora do altar de Javé, nosso Deus, que está na frente da moradia dele. Versículo 30. Quando o sacerdote Finéia e os responsáveis da comunidade e os chefes das famílias de Israel, que acompanhavam, ouviram as explicações dos Rubenitas, dos Gaditas, dos Manassistas, ficaram satisfeitos. Versículo 31. Então Finéia, filho do sacerdote Eleazar, disse aos Rubenitas, aos Gaditas e os Manassesitas. Os Manassesitas, hoje sabemos que Javé está no meio de nós, pois vocês não cometeram tal infidelidade contra Javé. Desse modo vocês livraram os israelitas do castigo de Javé. Versículo 32. Finéia, filho do sacerdote Eleazar, os responsáveis deixaram os Rubenitas e Gaditas na terra de Galaade e voltaram para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, informando de tudo. Versículo 33. Os israelitas ficaram satisfeitos e deram graça a Deus. Ninguém mais falou em subir para guerrear contra ele, destruindo a terra em que os Rubenitas e os Gaditas habitavam. Versículo 34 para terminar. Por isso os Rubenitas e os Gaditas chamaram o altar de Eli, testemunha entre nós de que Javé é Deus. Este foi o livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34. O rodapé do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34, está escrito assim. Do capítulo 22 de Josué, do versículo 1 e versículo 8. Depois de participarem solidariamente na luta pela terra, as tribos transjordânicas voltam para o seu território doravante. O elo de união entre o povo será a fidelidade a Javé e os seus projetos, no versículo 5. O versículo 9 e o versículo 34, o texto mostra a preocupação de manter as tribos cisjordânica e transjordânica unidas no mesmo projeto de Javé. O povo que lutou unido para implantar uma nova sociedade corre o perigo de se dividir. Isso de enfraqueceria a possibilidade a voltar do antigo sistema da idolatria. Como hoje o povo voltou ao sistema de idolatria. Este foi o rodapé da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, do capítulo 22 de Josué, do versículo 1 até o versículo 34. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os males.
e dá graça e força, sabedoria e conhecimento da tua palavra, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não ficamos nem só por ler e nem só por ouvir, mas que nós gravamos essas palavras dele no coração, para que nós meditamos dia e noite, para que nós possamos ter graça e força para obedecer a palavra dele, do jeito que ele mandou nós obedecer. Fica todos na paz, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno e se Ele quiser. Shalom.